Fala, meu caro aluno, minha cara aluno. Olha só, voltamos para falar de frações. E agora nós temos um tópico importante para falar sobre, que são as operações. Então, a primeira operação que você vai aprender é a adição de frações. Adição de frações. E pode acontecer o seguinte, ó. Quando você faz uma adição, pode acontecer das frações terem o mesmo denominador. Ou seja, você tem aqui, ó, 2 nonos mais um nono. Então, o que que acontece? Se os denominadores são iguais, esse número é igual a esse, como é que eu faço? Você vai fazer o quê? Você vai repetir este número e vai somar os numeradores. Beleza? Então, vai ter 2 mais um. 2 mais um são 3 nonos. Posso simplificar, professor? Posso. Então, você vai simplificar todo mundo por 3, ok? Então, observe aí, 3 dividido para 3 vai dar 1. Em cima, 9 dividido por 3 são 3 embaixo. A fração é irredutível, então, pronto, morreu um papo aí. Quando o denominador é o mesmo, fica tranquilo pra caramba, porque você vai ter pouco trabalho para fazer. Agora, quando você tem um denominadores diferentes, muito longe, né? Denominadores diferentes, a história muda um pouco. Por quê? Você vai precisar de algumas coisas antes para poder resolver essa adição. Então, quando os denominadores são diferentes, eu escrevi 2 vezes e não escreve errado. Que lindo. Olha aí. Diferentes. Agora tá certo. Diferentes. Então, observe lá que você tem, por exemplo, 1/5 mais 2/3. Eu tenho duas formas de fazer isso. A primeira forma é calcular um MMC entre 3 e 5. Então, você sabe que o MMC entre números primos é o produto entre eles. Então, 3 vezes 5, 15. Significa que você vai fazer o seguinte: você vai pegar cada denominador desse e você vai transformar todo mundo para 15, ok? Então, o que que acontece aqui? Eu vou multiplicar um número aqui embaixo, nessa fração, que dê 15. Que é esse número? Está aqui, ó. 3 vezes 5 é 15, então é 3 embaixo, 3 em cima. Mas, professor, em cima e embaixo, por quê? Porque eu não posso descompensar a fração. O que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador também. Então, a próxima fração que nós temos é 2/3. E a gente já sabe que embaixo vai ter que virar 15, então que número que eu multiplico com 3 que dá 15? Pronto, é o 5 embaixo, 5 em cima. E aí, a gente está quase pronto para resolver. Então, observe, 3 vezes 1 é 3. Aqui embaixo, tu sabe que é 15. Então, tu vai repetir o 15 aqui e na outra também. 5 vezes 2, tu sabe que é 10. 3 vezes 5, tu sabe que é 15. Ok. Mesmo denominador, o que que eu faço? Se o denominador é igual, você repete um denominador e soma um numerador, ok? Muito bem. Então, você tem lá 3 mais 10 são 13, 15 avos. Beleza? Mas eu também tenho outro método de fazer isso. Observe.
O segundo método que eu tenho para fazer isso é o seguinte, você tem 2, esqueci a fração, perdão, 1/5 mais 2/3, tá? Eu posso fazer o seguinte, embaixo, ó, eu vou fazer a primeira parte aqui, ó. Você vai multiplicar esses dois números aqui, ó. 3 multiplica 15, tudo bem? E aí, esse vai ser o numerador, tá bom? Então, você tem lá, vou pintar de azul aqui, porque você vai ter 3 vezes 5, ok? E aí, você vai fazer o seguinte aqui, ó. Você vai multiplicar cruzado esse número com esse, ó. Então, você vai ter 2 vezes 5. A operação é adição, então preserve a operação, ok? E aí você vai fazer o seguinte agora. Você vai multiplicar este número com este aqui, ó. Então, você vai ter 3 que multiplica 1. Muito bem, agora é fazer conta. 2 vezes 5 são 10, mais 3 vezes 1 são 3, dividido por 3 vezes 5, tu sabe que é 15. Então, você tem 10 mais 3 são 13, e embaixo continua sendo 15. Bateu aí? Com certeza, tem que ser igual, porque se não for igual, tá errado, tá bom? Então, saiba tirar a prova dessas coisas, porque esses métodos, eles podem ser coringa na hora de você resolver uma prova, e etc. Você tiver alguma dificuldade aí de aprender, você pode utilizar um jeito que você quiser para você resolver essa adição de fração, tá bom? Então, vamos lá para a próxima operação. A próxima operação que nós temos é qual? É a multiplicação. Mas, professor, e a subtração? A subtração é um caso particular da adição, tá bom? Então, se você sabe fazer adição, você vai saber fazer a subtração, inclusive para o conjunto dos inteiros. Então, tá tranquilo. A gente não vai perder tempo, né? Então, multiplicação é simples. Bora pegar aqui, ó, 2/7 e multiplicar por 3/5. Como é que eu faço aqui? Muito fácil. Multiplica embaixo, resultado embaixo. Multiplica em cima, resultado em cima. Observe. Multipliquei em cima, 2 vezes 3 é quanto? 6. Multipliquei embaixo, 7 vezes 5, 35. Acabou o problema. Tá bom? Então, multiplicação de fração é tranquilo demais. Vamos fazer aqui 10 15avos, que multiplica 4/7. Então, o mesmo esquema. 10 multiplica 4 e 15 multiplica 7. 10 vezes 4, 40. 15 vezes 7 é quanto? 105. Ok? Então, tem como simplificar, professor? Tem, por 5. 105 termina em 5. Então, você pode simplificar. 40 dividido para 5 é quanto? É 8. 105 dividido por 5 vai dar quanto? Deixa eu ver aqui, vamos fazer a continha. 21. Prontinho, quase que não sai, mas foi. Beleza. Então, vamos em frente. Terceira regrinha que nós temos é a divisão. Não podemos deixar de falar dela, divisão. A divisão é algo que você precisa, você deve saber, tá? Você não pode não saber divisão de fração, tá bom? Um extremo cuidado com isso, tá? Então é por isso que eu vou colocar bastante exemplo. Observe,
Você tem duas frações. Bora botar aqui 2/3 dividido por 5/8. Como é que eu vou resolver isso? Preste atenção. Você vai repetir a primeira fração do jeito que ela está. A fração, um número do jeito que ele está, você vai botar ele bem aqui. Tranquilo, certo? E o que que acontece? Feito isso, você vai inverter o número. Então, este número que estava embaixo, ele vai para cima, e este número que está em cima, ele vai para baixo. Então, bora ver como é que vai ficar isso? Observe. Eu vou repetir esse número que está de vermelho. Então, você vai ter 2/3 e vou multiplicar, faltou botar multiplicar aqui, por quem? Quem está embaixo vai para cima. E quem está em cima vem para baixo. Pronto. Agora virou uma multiplicação de frações que você já sabe resolver. Então vamos lá. 2 multiplica 8, 3 multiplica 5. 2 multiplica 8, 16. 3 vezes 5, 15. Ok? Eu ainda consigo colocar isso na forma de fração mista, fazendo 15 mais 1, que é 16, né? Sobre 15. E aqui eu tenho 15 sobre 15, mais 1 sobre 15. E, finalmente, eu tenho 1/15. Certo? Então, divisão de fração é tranquilo, mas você precisa ficar esperto. Por quê? Porque tem situações que, às vezes, o aluno ele não enxerga. Por exemplo, 2 dividido para 1/7, por exemplo. Então, como é que faz? Eu repito o número daqui de cima da primeira parte. Ó. Você vai repetir um número que está aqui em cima, depois dessa barrinha. Tá bom? Do jeito que ele está. Então, 2, vou multiplicar. Quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vem para baixo. Precisa botar um, professor? Não, não precisa não, tá bom? Então, você multiplica aqui, ó. 2 vezes 7, 14. Como aqui é 1, fica só o 14 mesmo. Tá bom? Então, treine isso. Isso é importante. A gente vai fazer mais exemplos para fixar ideias. Um outro exemplo importante é quando está na forma mista. 3,5 sobre meio. Eu posso de cara repetir essa fração aí, não é interessante. Tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é transformar essa fração que está na forma mista para ela ficar como uma fração ordinária, tá bom? Então, bora fazer isso. 3,5 é a mesma coisa do que, vamos lá, aqui tu não está vendo, mas tem 1, tá bom? Então, tu vai ter 1 vezes 2, 2 multiplica 3, tá bom? Mais 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 aqui, sobre meio, ok? Então, você vai ter 6 mais 1 sobre 2, dividido para meio. Então, você vai ter 7 sobre 2, dividido por meio. Isso vai me dar, repete, agora sim, você vai repetir o 7 sobre 2, vai multiplicar pelo inverso da fração que você tinha. Então, você vai ter o inverso de meio, é 2 sobre 1. E aí, o que que tu faz? Lei do cancelamento, cancela em cima, cancela embaixo. Sobrou quem? Sobrou 7 lindamente. Ok? Muito bem, então. Então, prosseguindo, nós já falamos de divisão, e aí você pensa, professor, tá ótimo, tá tranquilo, mas não está, tá bom? Por quê? Porque agora vem uma coisa que a gente ainda não trabalhou, com frações, que é a potenciação. Então, a potenciação com frações é muito importante, porque a gente vai generalizar isso depois, tá bom? Então, observe lá, ó. Você vai ter 1
terço elevado ao quadrado. Significa que você vai ter 1/3 vezes 1/3. Ok? Então, agora a base ela é fracionária e o expoente é inteiro. E é o expoente. Tudo bem? Então, preste atenção. Vai virar uma multiplicação de frações. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3 é 9. Tudo bem? Aqui, ó, 2/5 elevado à terceira. 2/5 à terceira, você vai ter 2/5 vezes 2/5 vezes 2/5. Então, você multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 5 vezes 5 vezes 5, 125. Tá? Mas aí você pergunta, professor, não tem um jeito de fazer isso mais rápido? Tem. Você vai pegar o seguinte, ó, 1/3 ao quadrado. Você vai ter que isso é 1 ao quadrado e isso vai ser 3 ao quadrado. Então, você vai ter 1/9, ok? Aqui, 2/3, 2/5, perdão, 2/5 elevado à terceira. Só troquei, né? Então, você vai pegar um numerador e eleva esse número e um denominador e eleva esse número também. 2/3, 2 elevado ao cubo é 8 e 5 ao cubo é 125, certo? Então, isso vai me gerar uma regra. Todas as vezes que você tem um numerador sobre o denominador, uma fração simples elevada a um expoente inteiro, esse n vai cair para cima do numerador e vai cair para cima do denominador também. Tá? Então, não esqueça isso. Isso é importante. Principalmente quando a gente estiver falando de fração algébrica. Isso é muito importante. Beleza? E vamos para a última regrinha. Radiciação. Radiciação. Essa regra aqui funciona assim, ó. Você tem uma fração. Vamos colocar aqui 25 centésimos. Aí você vai tirar a raiz quadrada dela. Então, quando você tira a raiz quadrada, você vai fazer o quê? Vai tirar a raiz em cima, deixa o resultado em cima, raiz embaixo, deixa o resultado embaixo. Então, tu vai ter 5 décimos. 5 décimos é 0,5 ao meio. Tá bom? Outra coisa que a gente tem, outro exemplo, né? Que a gente vai ter, por exemplo, 36 sobre 100. Vou fazer com números bem fáceis, depois a gente vai pegando os exemplos mais difíceis. 36 centésimos, você vai tirar a raiz quadrada do 36 e vai tirar a raiz quadrada do 100 separado. Observa, tirou a raiz em cima, resultado em cima. Aqui é 6, tirou a raiz embaixo, resultado embaixo. Aqui vai dar quanto? Vai dar 0,6 ou 6 décimos. Beleza? Mas funciona para qualquer índice, tá bom? Você pode sempre estar fazendo isso. Por exemplo, 8 milésimos sobre 1.000. Você vai tirar agora a raiz cúbica. A raiz cúbica, você vai tirar a raiz cúbica de 8 sobre a raiz cúbica de 1.000. E quem é a raiz cúbica de 8? A raiz cúbica de 8 é você encontrar um número que você multiplica por ele mesmo 3 vezes, que vai dar 8. E esse número, tu sabe que vai ser 2. Tá bom? E o 1.000, eu preciso encontrar um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes me dê 1.000. Esse número é 10. Tá bom? Então, você tem aqui no final 0,2. Tá certo? Então, você tem aí 2 décimos como resultado dessa operação. Muito bem. Então, aqui, ó, nós chegamos ao final dessa rodada aí de operações. Deixa eu te fazer um resumo rapidola.
E que a gente viu hoje? Operações com fração. Operações com frações, certo? E quais são elas? Nós vimos a adição, e a adição pode ser com denominador igual e pode ser com denominador diferente, certo? Nós vimos a multiplicação, nós vimos a divisão, nós vimos a potenciação, potenciação, e nós vimos a radiciação com frações. Então, todas essas operações são importantes na hora de você resolver determinados tipos de problemas. Mas, assim, cai com frequência? Não. Mas é importante que você saiba que quanto mais ferramentas você tem, mais a sua cabeça trabalha para tentar resolver o problema. E quando você tem muitas ferramentas, você pensa na solução mais rápido. Então, é isso que eu quero que você perceba, que você, com uma quantidade razoável de conteúdo, de ferramentas para resolver um problema, você consegue ter uma agilidade muito maior do que se você souber algum tema específico, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Um forte abraço e eu espero você na próxima aula com mais conteúdo, com mais exercícios e é isso. Um abraço. Tchau.